Bom dia, amados. Hoje o dia está caindo a chuva, né? Como vocês podem observar aí, uma chuva bem forte. Maravilhoso poder da natureza de regar as plantas, a terra. Dizem que é o Senhor Indra, né? O Senhor Indra é que é o semideus responsável pela queda da água, né? Pelas inundações, dependendo das reações pecaminosas, né? Da humanidade, assim, tudo cai, né? A chuva cai em desequilíbrio, porque é dito que antes, né? Quando os homens tinham mais esse contato com a terra, eles faziam a adoração aos semideuses nesse sentido de ter uma integração com a natureza material. E aí tudo tinha uma correspondência, né? Tudo uma espécie de serviço, e as pessoas ofereciam a praçada aos semideuses. E aí o homem e os seres, os elementais, os devas, os semideuses, eles tinham uma correspondência, onde isso significa a ação da natureza. Assim o planeta Terra, o ser humano, o céu, né? Todos os seres tinham uma integração harmônica, onde a chuva caía assim, na quantidade certa e tudo mais, né? Só que hoje em dia, né, esquecemos da natureza, até mesmo nos desvinculamos dessa energia da qual o nosso corpo físico faz parte, e também não reconhecemos que existem seres superiores administrando todo esse potencial onde, né, a chuva, a terra, o sol, as árvores, né, as plantas, o que consumimos, o ar que respiramos, tudo isso aí são seres, né, de grandeza suprema que controlam os elementais da terra, da água, do fogo, do ar, do éter, que fazemos a nossa comunhão com o nosso corpo material. Isso aí está no capítulo 3 do Bhagavad Gita. Esquecemos de agradecer a esses seres superiores essas bênçãos, essa graça. E daí há um certo desequilíbrio, porque é assim que funciona, né? A natureza tem que ser canalizada por nós para fazermos esses, vamos dizer assim, rituais de agradecimento. Mas hoje, né, vamos começar aqui a aula do Bhagavad Gita. Hoje eu vou falar um verso que é basicamente, é como se fosse a essência assim, do Bhagavad Gita, Krishna se auto-explicando. Então, todas as glórias a Srila Prabhupada, Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Om Jnana Timirandasya Jnana Jana Shalakaya Chakshur Militam Jana Tasmai Sri Gurave Namaha. Ofereço minhas respeitosas reverências ao mestre espiritual que afastou a minha ignorância com o achote do conhecimento. E por falar no Bhagavad Gita, faço menção aqui a essa compreensão de que dentro da energia chamada, né, material, que é a energia inferior de Deus, existem elementos espirituais,
O Bhagavad Gita, por exemplo, esse livro, né, apesar de estar dentro da energia material, é uma energia espiritual. É a potência interna de Deus dentro da potência externa. Assim como o santo nome do Senhor Krishna, as deidades, o templo, né, de Krishna é um elemento espiritual dentro da energia material. Como a gente fala, é uma embaixada do mundo espiritual. Quando você vai num templo que é carregado constantemente com a leitura do Bhagavad Gita, com o canto do Santo Nome, com a adoração à deidade, com a associação, né, de devotos que já estão realizados em Krishna. Quando você chega num templo espiritual, pelo exemplo que eu estou querendo dar aqui, você entra como se entrasse no mundo espiritual. Assim como a Vrindavana, né, na Índia, onde Krishna apareceu, é espiritual. Só que temos que ter, né, olhos para ver essa situação. E para ter essa visão, nós também precisamos estar purificados e situados na energia interna de Krishna. Por isso é dito que o nosso corpo também é um templo de Deus quando você está situado em consciência de Krishna. Seu corpo se torna um elemento sagrado nesse mundo material e você é usado pela superalma para levar a mensagem do Senhor Krishna, a mensagem de Deus, para as pessoas entenderem quem é Deus. De modo que eu gostaria que vocês meditassem nisso, né? Apesar de estarmos no mundo material, existem vários elementos aqui, tais como o Bhagavad Gita, que é uma presença espiritual. Assim você também pode ser uma presença espiritual nesse mundo. É dito, né, que o mestre espiritual não é uma pessoa comum, porque o corpo, né, o nosso corpo físico, ele segue a vibração da mente. E a mente segue a vibração da consciência. Assim, se no espírito a sua consciência está integrada com a consciência de Deus, né, a consciência de Krishna, naturalmente a sua mente purificada vai manifestar uma vibração da potência interna de Krishna dentro dessa potência externa de Krishna, que é o mundo material. Entende? Por isso que diz que nós podemos, né, espiritualizar a nossa vida nesse sentido, né? Como o próprio Cristo falou, né? Eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Eu sou um instrumento de Deus, eu sou a potência interna de Krishna em ação. Assim como Srila Prabhupada, quando o espírito atinge essa posição, podemos observar a vida desse devoto, né? Como Srila Prabhupada, a vida dele era apenas querer, né, iluminar outras almas. Ou seja, a missão de um mestre espiritual, de um devoto avançado de Krishna, que já está purificado, ele pretende apenas que as outras almas despertem nessa consciência de Krishna e também se tornem elementos sagrados nesse planeta, ou em qualquer lugar do universo. Essa é a ideia, né? Já no mundo espiritual, todo mundo é a potência interna de Krishna, né? O corpo espiritual no mundo espiritual, onde Krishna habita, todo mundo lá é constituído da potência espiritual ou interna de Krishna.
Por isso que as relações são diretas com Deus. E aqui, quando, nesse mundo material, quando nos purificamos, quando vibramos nesse grau de potência interna, nos comunicamos com o Senhor Krishna através do Senhor Vishnu, que é a presença de Deus em nosso coração. E quanto mais puro, se você atingir a posição pura, o seu coração vai desenvolver o quê? Prema, amor puro. E aí Krishna vai falar para você, assim como ele falou para Arjuna, no campo de batalha de Kurukshetra. Arjuna estava aqui nesse mundo material, mas estava vendo Krishna diretamente. E aí o Senhor Krishna fala: se você realmente quiser me ver assim, face a face, você tem que praticar o serviço devocional, incondicional. Que não constante, O serviço devocional constante vai fazer você vibrar nessa plataforma transcendental, onde você vai se potencializar com a energia interna de Krishna, e aí você vai conseguir ver Krishna. O véu de Maya da ilusão vai ser retirado. Esse é o trabalho a ser feito na forma humana de vida. Todo mundo tem que despertar um dia, assim como o Senhor Krishna fala no Bhagavad Gita: Aham sarvasya prabhavo mataha sarvam pravartate iti matva bhajantemam buddha bhava samavitaha. Que depois de muitos nascimentos e mortes, a pessoa que tem o real conhecimento se rende a Vasudeva, o Senhor Krishna, o filho de Vasudeva e Devaki, Nanda Maharaj de Yashoda. Assim, temos que procurar vibrar sempre na potência interna de Krishna, e isso se chama o Sri Krishna Sankirtana. Estar sempre ocupando os sentidos nos tópicos referentes ao Senhor Krishna, a Deus. Se não for assim, não vai haver essa possibilidade de nós nos qualificarmos internamente para ter essa associação direta com o Senhor Krishna, seja ele em pessoa ou seja ele no coração como a superalma. E cantando o santo nome de Krishna, que é o processo recomendado pelo próprio Senhor nessa era de Kali Yuga, limpamos a nossa mente, purificamos o nosso coração, ou seja, afastamos todos os anartas, as impurezas da programação mental de um sistema demoníaco, e naturalmente despertamos e conseguimos perceber quem somos e a presença de Deus em nosso coração, para ter uma relação saudável, espiritual, elevada, até o final dessa vida física, onde após o desencarne, voltamos para a morada de Krishna, que é o que ele pretende de nós agora, enquanto estamos encarnados nessa forma humana de vida. Então vamos ao verso do Bhagavad Gita, da leitura de hoje, que é o capítulo 15, verso 19. Se der também a gente lê o verso 20. Então o Bhagavad Gita, como explicamos, sendo uma manifestação espiritual da potência interna de Krishna, que é falado pelo próprio Deus, o Senhor Krishna, estamos recebendo a autoridade diretamente de Deus aqui, dentro do mundo material, de um instrumento, um livro,
que nos revela a posição de Krishna. Então esse capítulo é chamado a Yoga da Pessoa Suprema, né? Purushottama. E convém, né, prestarmos bastante atenção no que vai ser falado, porque isso que vai dar a direção final para a nossa alma compreender completamente o que Krishna está falando sobre ele dentro de sua posição real, sem especulação. Então, verso 19: Jomam evam asamudo janati purushottamam sa sarva vividi bhajati mam sarva bhavena bharata. Krishna diz: quem quer que me conheça como a suprema personalidade de Deus, sem duvidar, é o conhecedor de tudo. Ele, portanto, se ocupa no serviço devocional pleno a mim, ó filho de Bharata. Esse verso, né, basicamente é a revelação de Deus, né? Porque ele está dizendo, né, quem quer que me conheça como a suprema personalidade de Deus, e não como o Brahman impessoal, ou como simplesmente, né, o Paramatma. Krishna, ele está se revelando aqui como uma pessoa, suprema personalidade. Muitas pessoas que traduzem, né, o Gita, mesmo tendo esse verso aqui, estão especulando, falando que Krishna não é uma pessoa, ele é impessoal, que essa pessoa está falando que é uma energia. Não é assim. Quem quer que me conheça como a suprema personalidade de Deus. Ele está sendo enfático, né? E depois ele diz, sem duvidar. Sem duvidar, né? Tem que ter fé completa nisso. Porque se Krishna, ele está se revelando como a pessoa absoluta, nós não temos que questionar isso. Quando a autoridade fala, porque você não tem o conhecimento de Deus, assim, nem você vai conseguir compreender Deus assim, por meio do seu intelecto, por meio do seu raciocínio, da sua busca, dos seus estudos, ou por qualquer atividade, penitência, sacrifício, caridade, o estudo dos Vedas. Nada disso vai te capacitar a entender o Senhor Krishna, porque Deus é absoluto. Por isso que devemos, né, ouvir, né, as Escrituras, e o Bhagavad Gita é a Escritura falada diretamente por Deus. Então, naturalmente, quem melhor que o próprio Deus para se revelar para nós, as entidades vivas? Entende a importância do Bhagavad Gita? O Bhagavad Gita, ele é absoluto também, porque o conhecimento sobre Krishna não é diferente de Krishna. Mas Krishna, em sua posição última, ele está se revelando aqui como uma pessoa. Aí Krishna está falando, se você me conhece como essa pessoa, sem duvidar, sem especular, sem, né, colocar empecilhos para isso, aceita de vez que Krishna é Deus. Aí ele diz, é o conhecedor de tudo. Porque Krishna, ele é
Aham sarvasya prabhavo mataha sarvam pravartate. Krishna é a fonte de todos os mundos espirituais, de todos os mundos materiais. Krishna é sarva karana karanam, é a causa de todas as causas, a origem de tudo, e é fundamental. A maior necessidade do entendimento espiritual é você saber quem é a fonte de toda a existência. Tem muitas pessoas que falam, né? Deus é a fonte, Deus é a inteligência suprema, Deus é o maior, é o inconcebível, é o infinito, o ilimitado, enfim, muitos adjetivos, muitos títulos para Deus. Mas aqui Krishna fala, mas no final você tem que entender que eu sou Deus, eu estou me apresentando aqui através do Bhagavad Gita, e esse conhecimento revela a verdade em última instância. E Krishna está se apresentando diretamente no campo de batalha através da sua misericórdia imotivada, e se revela ao coração de Arjuna. E Arjuna nada mais é do que o transmissor, né, original desse conhecimento. É o receptor. Né? Receptor, ele recebe e transmite. Temos que ter essa fé, né? Pelo menos inicialmente, assim, entender porque se o Senhor Krishna, se o próprio Deus está falando quem Ele é, a suprema, né, pessoa, então não devemos duvidar disso. Pelo menos inicialmente devemos colocar a nossa fé completamente nessa assertiva ou nessa afirmação desse verso. Porque quem duvida se fecha, né? Quem duvida não se rende. Tem que ser como Arjuna, assim, corajoso, um guerreiro, um kshatriya. Levanta e luta, diz o Senhor Krishna. Levanta significa isso, né? Ascensiona a sua energia logo e se rende aos meus pés de lótus. E luta nessa vida para não deixar a dúvida, né? Dúvida significa a energia de Maya, a energia da ignorância. Assim, né? As pessoas sempre, né, ficam... Porque o mundo material ele é enganoso. Naturalmente existe a dúvida. Duvidar no mundo material é uma proteção. Assim, no mundo material a dúvida é necessária, assim como o medo, né, para a sobrevivência desse corpo material. Evitamos, né, certos perigos ou não nos arriscamos em certas coisas. Mas em relação à vida espiritual, aqui o Senhor Krishna ele está dizendo nesse verso 19, né, do capítulo 15, sem duvidar, se você me conhecer como Krishna, que eu sou assim, né, que eu tenho uma pena de pavão, essa forma azulada, com a roupa amarela, com a guirlanda de flores, com a joia, né, Kaustuba, dessa forma como Krishna se apresenta diretamente, né, dentro das escrituras. Se você aceita essa forma e se rende a Krishna, e se rende também ao seu santo nome, que é o processo recomendado pelo próprio Krishna nessa era de Kali Yuga, porque quando você canta, né, Hare Krishna, 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 quando você está cantando esse nome, você já está em contato direto também com a pessoa suprema, que se manifesta através do som, certo? Então esse som, essa vibração, quando você estiver espiritualizado ou mais purificado, você vai entender que lembrar da forma de Krishna e ouvir o som do santo nome, ou ler o Bhagavad Gita, ou adorar a deidade, ou se associar com devotos puros é a mesma coisa.
tudo é a potência de Krishna. Mas em última análise, assim, tentando entender quem é a fonte de tudo, então Krishna ele está se revelando aqui. É essa forma dele. E se você conhece essa forma, naturalmente você conhece tudo, conforme ele fala nesse verso, né? Sarvaviti. Conhecedor de tudo. Porque é natural. Nem precisa questionar muito. Se você conhece a fonte de tudo que é espiritual e de tudo que é material, naturalmente, se você medita no Senhor Krishna, você está meditando naquilo que é tudo. E aí, esse centro, né, espiritual, que é o Senhor Krishna, mas é absoluto, não podemos compreender assim, enquanto a nossa mente ainda estiver muito, vamos dizer, materializada, condicionada, impura, enquanto estivermos, né, cheio de impurezas dentro de uma programação material, ainda, né, vivendo num estilo animalizado nesse mundo, apenas pelos instintos, será difícil compreender a posição real do Senhor Krishna como esse tudo, né, esse centro de tudo. Porque no plano absoluto, né, a gente fala, tudo está dentro de Krishna e Krishna está dentro de tudo. Na concepção absoluta, 1 mais 1 é igual a 1 e 1 menos 1 é igual a 1. A nossa mente não pode compreender isso, né? Porque ela é dual, então para ela 1 mais 1 é 2 e 1 menos 1 é 0. Só que em Deus nada aumenta e nada diminui. O plano absoluto é que tudo é Krishna, tudo é Krishna. Pode expandir à vontade a sua energia, que tudo continua sendo Ele. Assim como você é uma parte integrante dele, você é a energia de Krishna. Então Krishna ele pode criar constantemente espíritos, aumentar a sua energia, mas tudo permanece Ele mesmo. Entende? Tudo é Ele mesmo. Apesar de tudo ser manifestado por Krishna, Krishna é diferente de tudo, apesar dele ser tudo. Essa concepção será simplificada quando você atingir esse estágio de percepção espiritual, quando você purificar a sua mente e atingir o seu plano intuitivo ou búdico, o seu plano, o seu veículo iluminado de relação com Deus. Mas para isso você precisa se render ao Senhor Supremo e automaticamente você vive no serviço devocional aqui nesse planeta atual em que estamos, né? Agora estou falando do planeta Terra. E nessa rendição que começa com ouvir sobre Krishna, cantar ou falar sobre Krishna, saborear a prasada, lembrar de Krishna, servir, adorar, fazer amizade, né? Entregar, renunciar, desapegar do mundo, enfim, atividades que se classificam como serviço devocional, sendo que ouvir, né, como vocês estão fazendo aqui agora, ouvindo, vocês estão absorvendo esse conhecimento e entendendo que sim, eu não devo duvidar, conforme Krishna explica. Krishna está falando assim, deem uma oportunidade a vocês mesmos de, pelo menos, né, na atividade espiritual, se libertarem da dúvida e se renderem a mim, porque eu estou falando, Krishna, né, expõe no Bhagavad Gita, eu estou falando que eu sou a suprema personalidade de Deus. Qual é a dúvida em relação a isso?
Se eu estou falando que eu sou a pessoa absoluta, porque você está pensando que eu sou impessoal, ou porque eu sou o aspecto localizado, onipenetrante, a super-alma. E Krishna fala, eu quero que você entenda que, em última análise, eu sou essa pessoa suprema, e que o aspecto localizado e impessoal são apenas, né, expansões da minha pessoa absoluta. E se você me compreende, naturalmente você compreende tudo, compreende o aspecto impessoal, o aspecto localizado e o aspecto pessoal. Isso é o que Krishna está estabelecendo aqui nesse verso, né? E aí, então, vou repetir porque esse verso é um verso essencial, né? Quem quer que me conheça como a suprema personalidade de Deus, sem duvidar, é o conhecedor de tudo. Ele, né, portanto, se ocupa no serviço devocional pleno a mim, ó filho de Bharata. Naturalmente, se você entende que o propósito do seu espírito é voltar para a morada de Krishna e se estabelecer numa relação de amor eterna com ele, então agora que você ficou sabendo quem é Deus, quem é você, se você realmente quer voltar para a morada de Deus, você, entendendo que é um servo eterno amoroso de Krishna, aqui nesse mundo, nesse planeta, atualmente, você tem que se ocupar em serviço devocional. Porque você é um servo eterno amoroso de Krishna. É a sua constituição eterna. Somos subordinados e Krishna é o Senhor. Somos energia, Krishna é o energético. Somos infinitesimais, Krishna é o infinito. Somos centelhas, Krishna é o fogo supremo. Entende? Se você sabe disso, não há nada mais a fazer nessa forma humana do que simplesmente, dia a dia, a caminhar nessa consciência como um servo eterno amoroso de Krishna e se preparar conscientemente, né, purificando a mente, as suas ações, os seus sentimentos, pensamentos, para que no momento da morte, que pode acontecer a qualquer momento, você esteja qualificado para voltar para o mundo espiritual. Você não pode voltar para o mundo espiritual se você não estiver na qualidade de pureza que representa a vibração do mundo espiritual. Krishna diz isso, né, no Bhagavad Gita. Se você se rende a ele, então sim, há a possibilidade de você entrar em sintonia com ele. E naturalmente, quando nós abandonamos esse corpo, a gente vai, vamos dizer assim, para o chamado, né, outro lado, exatamente como você estava pensando dentro desse corpo material. Porque você sempre é diferente do corpo material. O corpo material é só um veículo. Assim, se uma pessoa morre com ódio, né, abandona o corpo, com sentimentos negativos, ele vai para mundos de vibrações umbralinas ou lugares assim de sofrimento, porque a energia dele era negativa, era ruim. Estava em desarmonia com o serviço a Deus. Certo? Então Krishna fala, tem muitas moradas, né, de acordo com a sintonia do espírito quando ele desencarna. E depois ele tem que voltar de novo a essas formas, né, que o capacitam a se estruturar vibracionalmente para ir para a região pretendida pelo espírito enquanto ele faz isso em vida. Aqui é que acontece
o trabalho espiritual. Não é lá depois da morte. Aqui que está acontecendo. Enquanto você tem esse corpo físico. E aí o Bhagavad Gita vai te ajudar a você se posicionar nesse mundo. Mas as pessoas, né, têm dúvidas. Tem dúvida em relação a Deus. Mas quando Deus está se revelando, não há por que ter dúvida. Além do que, renda-se com fé e experimente. Não é simplesmente assim, né? Ah, Krishna é Deus. Não, aceite a instrução do Senhor Krishna, como nesse verso aqui, e se ocupe no serviço devocional. Comece sempre, todos os dias, a ouvir sobre Krishna, a falar, a cantar o nome. Todos os dias, sem falta, você tem que fazer essa manutenção da sua mente, porque em Kali Yuga, essa era em que vivemos atualmente, a psicosfera, né, que gera também a emoção, é muito contaminada. Se não cuidarmos da nossa vida espiritual, que no começo é como uma plantinha devocional, ela tem que ser protegida pela nossa sabedoria, pelo nosso amor, pela nossa motivação, entendimento em relação ao Senhor Krishna. Então aqui nesse verso o Senhor Krishna está falando: se você me conhece como o tudo, né, o ser original, então você vai se ocupar no serviço devocional pleno a mim. Pleno. Não assim, serviço devocional morno. Ah, eu adoro Krishna, eu canto o santo nome. Assim como fazendo tipo uma oração, ou tem esse sentimento, né? Não, porque Krishna gosta de mim, porque eu estou me lembrando dele. Não é assim. Você tem que entender que você é um servo eterno de Krishna e que não há outra maneira de ser outra coisa. Você é um servo e se estabelece como servo. E tem que lembrar disso o tempo todo. Quem é o Senhor Supremo? Porque se você se lembra de Krishna, você conhece tudo que é material e espiritual. Quanto mais você se lembra de Krishna, mais Krishna vai revelando essa amplitude consciencial. Porque a pessoa também, vamos dizer assim, não precisa ser um cientista assim, que tem que conhecer cada átomo do universo, cada planeta, cada galáxia, né? Isso aí é basicamente impossível. Mas se você conhece Krishna, você já dá o salto final. Você entende que todas as galáxias, todos os universos, todos os seres, todas as situações, todos os elementos, tudo isso é energia de Krishna. Então quando você pensa em Krishna, você já entendeu tudo. O resto são revelações parciais que você vai aprendendo, interagindo na sua vida, naquilo que se chama o decorrer do tempo, né? Enquanto você estiver aqui no mundo material, porque lá no plano espiritual não tem essa coisa de tempo. Lá tudo né? Tudo é eterno. É o plano da eternidade. E você, como espírito, é Sati. Sati, né? Você é eterno, você é da plataforma espiritual. Mas agora você está aqui, nesse mundo material, tentando compreender quem é Deus, quem sou eu, como devo me relacionar com Deus. E aqui no Bhagavad Gita, Krishna está explicando. Krishna está dizendo: você é meu servo eterno. E nesse verso ele fala: portanto, você deve se ocupar em meu serviço devocional pleno a mim. A mim, quem é esse a mim? Quem é esse eu, né, supremo? É Krishna, é essa forma azul tocando a flauta. Aí você pode meditar nos passatempos de Krishna em Vrindavana, com as vaquinhas, com as gopis, com seus amigos, seus parentes, né? Todos os seres de Vrindavana, os servos, a colina de Govardhana, o rio de Amuna.
Por isso que Krishna, na forma de Srila Vyasadeva, na encarnação de Vyasadeva, ele compilou toda a literatura relativa a ele, né? Então você no Bhagavad Gita se rende a Krishna e depois há uma vasta literatura onde você pode alimentar o seu conhecimento sobre Krishna. E também, quando o Senhor Chaitanya veio, vários devotos, né, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, né, os principais, passaram assim, muita informação sobre de como devemos nos conduzir nessa vida de acordo com os princípios, né, regulativos de uma vida, para que possamos, a nossa mente possa estar sempre em harmonia com o Senhor Supremo. Então vamos aqui ler agora o significado de Srila Prabhupada aqui. Há muitas especulações filosóficas sobre a posição constitucional das entidades vivas e da suprema verdade absoluta. E neste verso, a suprema personalidade de Deus explica claramente que todo aquele que conhece o Senhor Krishna como a pessoa suprema é de fato o conhecedor de tudo. O conhecedor imperfeito apenas continua sua especulação sobre a verdade absoluta, mas o conhecedor perfeito, sem perder seu precioso tempo, ocupa-se diretamente em consciência de Krishna, no serviço devocional ao Senhor Supremo. O Bhagavad Gita enfatiza este fato a cada passo. E, no entanto, há muitas pessoas que, comentando o Bhagavad Gita, insistem em afirmar que a suprema verdade absoluta e as entidades vivas são a mesmíssima coisa. Né? Nós temos essa experiência filosófica que a pessoa fala que eu sou um com Deus, eu não sou diferente de Deus. Essa é a linha da especulação. Porque aqui Krishna, ele está falando, né, que não somos igual a ele, somos servos. Por isso que nos ocupamos no serviço devocional, reconhecendo ele como uma pessoa suprema, como o energético, como a fonte da nossa existência. Nós somos sempre diferentes de Deus, certo? Quantitativamente somos iguais a Krishna, qualitativamente porque somos expressões dele, partes integrantes dele, somos a energia superior de Krishna. E muitas pessoas, sem ter esse conhecimento dado no Bhagavad Gita ou interpretando de uma forma especulativa, insiste em dizer que eu e Deus somos a mesma coisa, no sentido assim, quantitativo, que você não tem essa individualidade, né, de eterno servo de Krishna, mas que você é Deus, e que Krishna é só uma manifestação do impessoal. Srila Prabhupada, ele veio para combater isso, né? E aqui nesse verso a gente vê que o Senhor Krishna está falando: se você me conhece como a suprema personalidade, você é o conhecedor de tudo. E aí então você se ocupa em meu serviço devocional. Isso aí é nada mais do que a Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é a união com Deus através do sentimento amoroso e devocional. Sempre há essa relação do servo e do Senhor. Essa é a essência do Bhagavad Gita que temos que entender. E não, né, nos desviarmos ou sermos orientados por pessoas que realmente não entendem nada assim do Bhagavad Gita. Parece que, né,
esse verso assim está sendo falado diretamente, então as pessoas parecem que não têm a capacidade mínima, né, intelectual, para entender que essa é uma instrução direta de Krishna, certo? Então, o Srila Prabhupada continua falando. O conhecimento védico chama-se Isruti, ou o processo que consiste em aprender por meio da recepção auditiva. Na verdade, deve-se receber a mensagem védica transmitida por autoridades como Krishna e seus representantes. Aqui, Krishna coloca tudo no seu devido lugar e devemos procurar ouvir essa fonte. Ouvir como simples porcos ou suínos não é suficiente. Deve-se procurar compreender o que dizem as autoridades. Por isso que o Mestre Cristo, dava até um exemplo, não dê pérolas a porcos. Essas pessoas que ouvem como animais, elas não estão dispostas a se render a Krishna, Suínos também significa pessoas que gostam de se alimentar de excremento. Todo esse conhecimento material que estamos aí vivendo hoje em dia, tantas fofocas, tantas mentiras, e também esse conhecimento espiritual especulado por pessoas que não aceitam, Krishna nada mais é do que uma espécie de excremento. Então as pessoas que são como porcos, como diz aqui Srila Prabhupada, não têm capacidade para absorver esse conhecimento que é tão simples, direto como o Bhagavad Gita. Infelizmente, a pessoa vai inutilizar a sua forma humana porque é uma pessoa rebelde, tapada, estúpida. A vida dela é sempre debater com outras pessoas. E Krishna fala que se você não se render a mim, você simplesmente desperdiçou a sua vida por mais conhecimento que você tenha obtido, tanto na esfera material e espiritual. Mesmo que você leia aqui o Bhagavad Gita e aceite Krishna como a pessoa suprema, e que nem duvide disso, certo? O seu coração é um coração receptivo. Mas se você não se rende a Krishna depois de entender isso, então também você está tornando a sua vida incapaz de ser qualitativamente perfeita nesse mundo. Então você tem que se ocupar no serviço devocional. É isso que o Senhor Krishna está falando aqui. Ele fala Isruti, conhecimento védico, é o processo que consiste de aprender por meio da recepção auditiva. Aprenda, ouça sempre. Porque depois que você ouve uma palestra dessa, você entra em contato com a psicosfera do mundo material contaminada, e aí você é reprogramado novamente para as tendências materiais. Então, serviço devocional significa que você está sempre ocupando o seu ouvido em escutar sobre o Senhor Krishna, da autoridade de Krishna e de seus devotos avançados, e também está sempre cantando o santo nome e falando sobre Krishna para as outras pessoas. Serviço devocional. Então, Prabhupada está dizendo, ninguém deve ficar pensando que tudo o que se precisa fazer é especular de forma acadêmica. É necessário ouvir com submissão o Bhagavad Gita, onde se afirma que essas entidades vivas são sempre subordinadas à suprema personalidade de Deus. Não adianta ficar lendo o Bhagavad Gita como um livro de conhecimento. O Bhagavad Gita é um livro de revelação.
Ele é, como a gente falou, a potência interna de Krishna manifesta nessa potência externa. Assim, para você se potencializar internamente, você tem que assimilar e viver o conhecimento do Bhagavad Gita, as palavras do Senhor Krishna, se rendendo a seus pés de lótus, porque Ele é o refúgio supremo de toda a existência. Ele é a base de tudo o que existe. Só por saber isso, imediatamente você teria que renunciar às suas tendências, né, condicionadas, contaminadas, suas crenças limitantes, suas dúvidas, especulações. Simplesmente joga tudo isso fora como um lixo que você obteve de fontes não autorizadas. E quando você ouve a pessoa suprema falando, né, dando assim, um show de autoridade nesse Bhagavad Gita, você imediatamente se rende aos pés de lótus de Krishna, sem duvidar, e segue o seu caminho assim, com perfeição. Aí você atingiu o ponto desejado pelo Senhor Krishna, enquanto você está nessa forma humana. Então você tem que ter essa submissão, tirar esse seu orgulho, essa sua rebeldia, né? Por isso que você está aqui no mundo material, porque você inveja Deus, você não quer se render a Ele, você quer ser o Senhor da existência material, e você é um pobre coitado, né, quando você está nessa posição. Porém, quando você se torna um servo querido de Krishna, você é a pessoa mais elevada desse universo. Você é muito querido, né, por todos os semideuses, por tudo que essa energia material nos fornece. Até Maya passa a apreciar um devoto puro de Krishna. Até Maya se torna uma serva, né? Porque Maya só incomoda quem não está querendo se render à pessoa absoluta. Porque esse é o trabalho de Maya, né? Então, temos que ser subordinados a esse Senhor Supremo, maravilhoso, o melhor amigo, o ser de todo amor, de bondade. Krishna, ele é incrível, Prabhupada continua: qualquer um que seja capaz de compreender isso, de acordo com a ordem da Suprema Personalidade de Deus, Sri Krishna, conhece o propósito dos Vedas. Nenhum outro conhece o propósito dos Vedas. Vedas, né? Vedas significa conhecimento. Todo conhecimento disponível aqui no mundo, né? Os Vedas, tem um propósito. E esse propósito é compreender Krishna. Se você não conhece Krishna, então, né, Prabhupada diz assim: nenhuma outra pessoa conhece o propósito dos Vedas se ela não entendeu quem é Krishna e que ela tem que se render a Krishna. Tanto conhecimento, tanta filosofia, tantas palavras, simplesmente para você entender que você tem que se render a Deus. E quem é Deus? Deus, ele se revela diretamente no Bhagavad Gita, e ele está falando: eu sou Krishna, você é um subordinado, uma energia minha, superior, que é minha serva eterna, e você tem que se posicionar como um servo eterno amoroso aqui nesse mundo, e também lá no mundo espiritual você continua com a mesma posição. Só que agora você tem um corpo material e uma mente teimosa, orgulhosa, uma mente cheia de dúvidas, que só sabe especular, que lê tudo de maneira acadêmica, mecânica, e isso aí é impossível que Krishna possa se revelar para você. A posição da revelação é através do amor. Por isso, Bhakti Yoga, a união com Deus através do amor. Amai a Deus sobre todas as coisas. Todos os mestres falam isso. Mas você tem que saber quem é Deus. E aí você se rende, e esse amor naturalmente desperta, porque você é um amante eterno do Senhor Krishna. Assim, a sua vida tem um propósito. E esse é o propósito dos Vedas, do conhecimento dado, né,
pela encarnação literária do Senhor Krishna, Vyasadeva, que compilou todo o conhecimento. Prabhupada continua: a palavra bhajati é muito significativa. Em muitas passagens, a palavra bhajati é expressa em relação ao serviço ao Senhor Supremo. Se alguém se ocupa em plena consciência de Krishna, no serviço devocional ao Senhor, deve-se concluir que compreendeu todo o conhecimento védico. No Parampara Vaishnava, ou seja, na sucessão discipular de devotos do Senhor Krishna, afirma-se que se alguém se ocupa no serviço devocional a Krishna, então não é preciso praticar nenhum outro processo espiritual com o qual se compreende a suprema verdade absoluta. Ele já chegou ao ponto porque se ocupa no serviço devocional ao Senhor e terminou todos os processos preliminares de compreensão. Mas se alguém, após especular por centenas de milhares de vidas, não se dá conta de que Krishna é a suprema personalidade de Deus e de que a essa altura ele tem que se render, toda a especulação que empregou por tantos anos e vidas é um completo desperdício de tempo. Então, Jaya Srila Prabhupada, mostrando aqui, Srila Prabhupada é um devoto puro de Krishna, um devoto fidedigno do Senhor Krishna, uma pessoa escolhida pelo Senhor Krishna para trazer o significado perfeito e correto do Bhagavad Gita. Então, ouvir aqui Srila Prabhupada é ouvir diretamente a pessoa de Srila Prabhupada, porque o significado de Srila Prabhupada também é absoluto, é interno, é espiritual. Não é diferente do espírito de Srila Prabhupada. Por isso que se diz, Vapu e Vani, a rendição ao som do significado de Srila Prabhupada é a mesma coisa que se render a Srila Prabhupada. Assim como se render ao som do Mahamantra Hare Krishna ou aos mantras do Bhagavad Gita é se render diretamente também ao Senhor Krishna. Entende? Plataforma absoluta. Precisamos entender isso. Sair da limitação. Nós, espíritos, somos consciências maravilhosas quando unidas à consciência de Krishna, a super-alma que está em nosso coração, e tendo essa sabedoria do Bhagavad Gita, nos tornamos deuses também aqui nesse mundo. Deuses com letra minúscula, no sentido de que, como parte de Deus, podemos cocriar a nossa realidade da potência interna, mesmo enquanto manifestados aqui nessa forma humana. Podemos transformar completamente a nossa energia naquilo que é o propósito estabelecido pelos Vedas. Então, vamos terminando aqui. Espero que isso tenha ficado bem firme na mente de vocês, que esse conhecimento é o conhecimento direto, Essa palestra é super importante. Entender, rever, e simplesmente assumo que sou um devoto do Senhor Krishna e pronto, e sigo a minha vida aceitando sem duvidar esse conhecimento. Quem quer que me conheça como a suprema personalidade de Deus, sem duvidar, é o conhecedor de tudo. Ele, portanto, se ocupa no serviço devocional pleno a mim, ó filho de Bharata. Jomam evam asamudo janati purushottamam sasarva vidibhajatimam sarva bhavina bharata. Então, é isso. Todas as glórias do Senhor Krishna, todas as glórias dos devotos reunidos. Sigamos com muito amor, com muita energia na nossa vida e na posição perfeita do serviço devocional.
Todas as glórias são a Sri Sri Radhe, 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 Radhe. Haribo!